E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Como se explica essa palavra aqui? Primeiramente, no que se dá a entender que Jesus estava em uma festa, e quando chegou no último dia da festa, Jesus se colocou em pé e começou a pregar, não diferente dos dias anteriores, mas ele começa a trazer uma mensagem agora mais profunda, ele começa a trazer uma mensagem mais espiritual, ele consegue trazer uma mensagem agora que não é de tão fácil entendimento assim. Porque eu trazer uma mensagem aqui, amados, leve, light, simples de entender, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fácil de entender, como 2 mais 2 são 4. É simples entender, é fácil entender. É fácil entender de que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, isso é fácil entender. É fácil eu trazer uma mensagem aqui, você entender que Davi lutou contra Golias e com uma das pedras que estava no seu alforje, ele derrubou o gigante. É fácil entender porque essa mensagem você ouve falar dela desde quando você estava lá no ensino fundamental. Mas Jesus agora ele entra com uma mensagem mais difícil de se entender, quando ele começa dizendo assim: ei, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eu fico imaginando gente pensando assim: uai, mas cadê a água? Não estou vendo Jesus com nenhum galão de água. Que história é essa de que se alguém tem sede, que venha a mim e beba? Mas Jesus não estava falando agora de uma sede física, mas ele estava falando de uma sede espiritual. Não a sede que nós saciamos ao beber água, mas uma sede que nós só saciamos quando temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele estava falando assim: se você sente uma sede no seu interior, se você sente um vazio no seu interior e esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma pela qual você já tentou preencher e não conseguiu, vem até mim que eu resolvo essa parada. Vem até mim que eu tenho a solução para o seu problema. Sabe por quê? Porque não só nos nossos dias atuais, como naqueles dias também, existiam pessoas que tinham um vazio dentro de si, uma tristeza dentro de si, uma angústia dentro de si, que tentava preencher de uma forma, mas não conseguia. Tentava saciar aquela sede de uma forma, mas não conseguia. Por quê? Porque as coisas pelas quais as pessoas tentavam saciar as suas sedes, elas eram finitas, elas eram limitáveis. Vamos dar um exemplo. Eu estava acompanhando uma matéria recentemente, não sei se alguém acompanhou esse fato, lá em Lucas do Rio Verde. Um jovem tocou fogo em uma viatura da Polícia Civil. Alguém ouviu falar disso? Vocês estão por fora das redes sociais, não é só eu que estou por dentro. Facebook, redes sociais, espírito de jornalista é isso, está por dentro de tudo que acontece. O jovem tocou fogo numa viatura da Polícia Civil lá em Lucas do Rio Verde. Isso virou matéria nível estadual, todo mundo sabendo, inclusive segunda-feira vou falar sobre isso no meu jornal na rádio. Mas enfim, quando foram buscar saber o porquê que ele tacou fogo, foram aprofundar, investigar, ele havia, segundo ele relatou, havia apanhado de um policial civil, porque o policial abordou ele e ele estava fazendo uso da cannabis, uso de maconha. E por que ele estava usando maconha? Segundo ele,
relatou, disse que a maconha serve de remédio para controlar a sua ansiedade e controlar a sua depressão. Ele colocou na cabeça que se ele estiver ansioso, se ele estiver deprimido, ele vai lá, fuma um cigarro de maconha e ele resolve o problema dele, a ansiedade dele vai embora, a depressão dele vai embora. Quantas pessoas hoje no mundo não têm essa mesma mentalidade? Para lidar com um problema, se remedia com outro problema. Para saciar uma sede, ela não sacia com algo saudável, mas sacia com algo prejudicial para as suas vidas. Então muitas pessoas estão tentando saciar a sua sede, o vazio da sua alma, preencher o seu vazio de alguma forma com algo que não sacia verdadeiramente a sede, não sacia verdadeiramente a sua sede interior, não preenche o seu vazio, mas pelo contrário, afunda a pessoa cada vez mais em um abismo. É para esse tipo de pessoas que Jesus está falando hoje. Está com depressão? Vem até mim porque eu vou resolver o teu problema, eu tenho cura para a tua depressão. Está com ansiedade? Vem até mim que eu tenho a cura para a sua ansiedade. Está com síndrome do pânico? Vem até mim que eu tenho cura para você. Está desesperado? Vem até mim que eu tenho a água da vida para saciar a sua sede. E quando a pessoa vem para Jesus, amados, não é só vir aqui na igreja, não é só participar do culto, não é só cantar conforme nós cantamos hoje aqui, é necessário que haja uma entrega verdadeira do seu coração para Jesus, ao ponto de você chegar aqui e dizer, a minha vida é de Jesus. Conforme nós louvemos hoje aqui, eu tenho certeza que nós não louvemos da boca para fora, quando nós dissemos assim, a minha vida é do Mestre, o meu caminho é do Mestre. Então, se eu declarei que a minha vida é do Mestre, o meu caminho é do Mestre, de fato, eu preciso entregar a minha vida e o meu caminho ao Mestre para que Ele faça da minha vida e dos meus caminhos tudo conforme a vontade dEle. Eu venho para a igreja e declaro, a partir de hoje, a minha vida é do Mestre. Sabe o que vai acontecer? Ele vai derramar sobre nossas vidas um rio de água viva. Jesus disse no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de dentro do seu interior. E quando nós estamos falando de rios aqui, amados, quando a Bíblia fala de muitas águas, está falando de rios, está falando aqui de uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. Tanto que a própria Bíblia se explica, João se explicou no versículo de número 38, quando disse assim no versículo de número 39, e isso ele disse do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, ou seja, todos aqueles que crer em Cristo receberão o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E quem recebe o Espírito Santo de Deus em suas vidas, ele tem a sua sede preenchida, ele tem as suas necessidades preenchidas, ele tem o seu vazio preenchido. Se alguém oferecer a você um cigarro de maconha, não, eu já tenho Jesus. Se alguém oferecer a você uma carreira de cocaína, não, eu já tenho Jesus. Se alguém oferecer a você uma oportunidade de um negócio errado, não, eu já tenho Jesus que me sacia. Quando vem a necessidade de algo mundano, de algo carnal, de algo não literal, você já está saciado, porque Jesus derramou sobre você um Espírito que preencheu o teu vazio, que saciou a tua sede e trouxe a você uma alegria que no mundo a gente não encontra, que trouxe a você uma alegria que nós não encontramos neste mundo, que tantas pessoas estão tentando saciar a sua sede, mas não conseguem. Por quê? Porque essa sede nós só conseguimos saciar em Jesus, quando nós encontramos a Jesus. Mas para isso, conforme eu disse, é necessário que haja uma entrega. A igreja ela tem uma missão, anunciar o Evangelho.
E a missão de Jesus foi: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crer e ser batizado será salvo. Quem aqui quer ser salvo? Levante a mão que eu quero. Todos nós queremos ser salvos, amados. Nós já concluímos, todos que estão aqui já concluíram essa etapa. Primeiramente, todos aqueles que nele crer e ser batizado será salvo. Você já concluiu essas duas etapas? Crer, eu tenho certeza que você já creu. E ser batizado, você já foi batizado, já buscou o batismo nas águas? Será que porventura tem alguém aqui que está na metade do caminho desse trajeto do alcançar a salvação? Primeiramente você creu, está faltando ser batizado. Se está faltando ser batizado, eu aconselho você a procurar o pastor da igreja e falar: pastor, eu quero ser salvo por conta disso, eu já creio em Jesus, eu quero também me batizar, eu quero descer as águas. Batizado no final de julho, último domingo de julho. Amém. Último domingo de julho, então já está marcado o batismo aqui para a igreja. Então você que não é batizado ainda, busque o batismo. Já tem data marcada para o final do mês de junho, final do mês de junho. Então, você que não é batizado ainda, procure depois do culto pastor da igreja e para colocar o seu nome à disposição também do batismo. E se você queira também mais informações, um estudo sobre o batismo, a gente tem à disposição também. Porque tem pessoas que falam assim: pode tomar o batismo da igreja católica, vale? Esse tipo de informação a gente traz no estudo batismal, que é o estudo do batismo. Então, pastor, eu quero um estudo sobre o batismo. Pronto, a gente traz para você e você receberá esse estudo exclusivo para você que quer decidir também descer as águas e receber Jesus completamente em suas vidas. Agora imagine, amados e queridos irmãos, quando a palavra do Senhor fala assim: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura. O que é a Escritura? A própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ou seja, não está falando quem crê em mim, como diz o Facebook, como diz o Instagram, como diz o YouTube, como diz a revista Seixonoe. Não, está falando como diz as Escrituras. Então, das Escrituras que provém todo o conhecimento e entendimento da parte de Deus. Então, quem crê em Jesus, como diz a palavra, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ele receberá o Espírito Santo como um rio, ou seja, receberá o Espírito de Deus de forma abundante. Pega e olha para o Antigo Testamento. Qual foi a maior proeza que Moisés fez no Antigo Testamento? Quem sabe dizer? A abertura do Mar Vermelho. Essa foi a maior proeza que eu acredito que Moisés tenha feito no Antigo Testamento. Quando Deus fala com Moisés para que Moisés toque nas águas, naquele exato momento, uma gota do Espírito Santo de Deus cai sobre a vida de Moisés, e Moisés encontra autoridade e unção suficiente para tocar nas águas, e o mar se abriu. Agora imagine se com apenas uma gota do Espírito de Deus, Moisés abriu o mar. Imagine a igreja com o rio do Espírito Santo fluindo de dentro de nós. Se pararmos para observar, amados, o quanto poder Deus pode conceder a cada um de nós para fazermos milagres, maravilhas, proezas, grandezas no nome de Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos diz: e através do meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, beberão coisas mortíferas e não lhes farás mal algum.
curarão os enfermos, libertarão os cativos. Cada coisa maravilhosa, amados, que a gente pode fazer no nome de Jesus, desde que a gente usufrua do rio de água viva que está fluindo ali dentro da gente. O nosso problema é que nós somos tímidos demais quando enxergamos um necessitado. Não encontramos coragem e ousadia que Moisés encontrou para abrir o mar, para ir lá e abrir o mar sobre a vida de uma pessoa que está sofrendo na depressão, na angústia, na ansiedade, na síndrome de tantas coisas, e lá orar pela pessoa, profetizar sobre a vida dela, profetizar salvação, profetizar paz, profetizar tantas coisas boas no nome de Jesus. Jesus nos deu esse poder e nós temos que aproveitar esse poder. Temos que aproveitar esse poder de Deus para, com ousadia, no nome do Senhor Jesus, profetizarmos bênçãos e milagres na vida do nosso próximo, na vida do nosso irmão, até mesmo na vida dos nossos familiares. Os casais, que na maioria das vezes, bom é quando os dois são ligados no 220 na igreja, como é o Wilson e a Kalina, que eu admiro tanto. Os dois são ligados no 220. Mas outros, amados, enquanto um está no 220, o outro está no 110. Aí tem que um estar puxando o outro, cutucando o outro. Bora, não, hoje eu não vou, bora. É um carregando o outro. Mas às vezes, enquanto esse, que hoje está 220, amanhã ele pode estar 110. E aquele que está 110 está 220. E é um levando o outro, um completando o outro. É um completando o outro e um levando o outro, e os dois servindo a Deus juntos, adorando a Deus juntos. Então, se você está aqui hoje, irmã, e teu marido está lá na tua casa, não veio, você está no 220, ele está no 110, quem sabe caiu meia fase do 110, vai carregando as tuas energias aí, que uma hora dessa tu dá um choque nele, quando tu vai ver, é ele que está te chamando para ir para a igreja, que está te chamando para evangelizar. Então, vamos ali orar por um irmão ali, e se eu chamar, o que aconteceu? Foi a tua energia que foi lá e contagiou ele também. Agora só não pode deixar o teu 110 se igualar, o teu 220 se igualar ao 110 dele, daqui a pouco está todo mundo com a luz apagada.